Olha aí, pessoal, meu xará, Gabriel Galípolo, que muitos posicionam como sendo o mais cotado para assumir a cadeira de presidente do Banco Central, meteu um errei foi moleque por conta das declarações dele bastante dúbias, eu diria, a respeito do aumento da taxa de juros por parte do Banco Central, do qual ele faz parte como um dos diretores, aliás, indicado pelo próprio Lula, né? Não sei se são declarações dúbias, porque ele já vem falando sobre isso há algum tempo. A última declaração repercutiu mais, o pessoal tratou como sendo uma promessa praticamente de que haveria aumento da taxa Selic, o mercado se posicionou a esse respeito, tanto que o cara teve que sair para apagar o incêndio que ele mesmo causou, mas ele tem tocado nesse ponto há algum tempo. Para mim, há fundamento, coisas muito interessantes aguardam o Banco Central, o Copom, na próxima reunião e o mercado financeiro está ansioso, esperando por isso. Mas vamos ver aqui qual que foi a atrapalhada do senhor possível futuro presidente do Banco Central, se ele se equivocou apenas, né? Acabou falando demais, se isso pode prejudicar uma possível, será que é provável, indicação dele para o comando do Banco Central. Enfim, vamos tratar desse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar os meus vídeos a ter mais alcance, chegar a mais pessoas, enfim. Canais pequenos têm aquele trabalho, aquela dificuldade aqui na plataforma, especialmente se a gente fala de alguns assuntos que a plataforma não gosta muito. De vez em quando eu trato por aqui, não tenho problemas em relação a isso. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, dar uma fortalecida no meu trabalho, né? Então, o que acontece, né? O Gabriel Galípolo tinha falado anteriormente, né, que havia terça-feira 23. Por que terça-feira 23? O pessoal costuma revisar bastante errado aqui as datas, os números. A gente tem que ficar de olho para acabar não caindo no erro da galera aqui, né? Mas então, o que que houve? Ele havia falado, né, no congresso da FenaBrave, e esse pessoal do Banco Central, vou abrir um parêntese grande aqui, né? Talvez até um chaves, né? Colchetes, sei lá qual que é o nome. Por quê? Eu acho, minha opinião, gente do Banco Central, tal como o povo do STF, eles não deveriam falar tanto assim. Cada coisa que eles falam cai como uma bomba, né? Porque eles são autoridades máximas em suas áreas e deveriam ser técnicos, pelo menos. Sabemos que não é assim sempre. Na maior parte dos casos não é, né? Mas eles deveriam ser técnicos, né? Então, o presidente, um membro do STF, por exemplo, não deveria ficar se posicionando sobre temas políticos, esquerda, direita, como os membros do STF aqui do Brasil fazem, o que é um problema, tira totalmente a isonomia, o equilíbrio dessa que é a Suprema Corte, a instância máxima do judiciário no Brasil, no poder que decide sobre os demais poderes. Isso aí acaba por completo com o equilíbrio da democracia. Eles não deveriam se intrometer nesses assuntos, deveriam ficar restritos, falar pouco, né? O silêncio do judiciário, e para ter mais isenção e para o trabalho ser mais técnico do que político. Infelizmente não é assim. O mesmo deveria acontecer com o Banco Central. Acontece que tanto o próprio Campos Neto, né, quanto os diretores, como o Gabriel Galípolo aqui, falam demais, dão opiniões demais, fazem previsões, conjecturas. Às vezes eles nem combinam o que vão falar, o negócio acaba destoando e fica aquela história mal contada, aquele ponto problemático. E aí, quando um diretor do Banco Central ou o presidente do Banco Central fala qualquer coisa, o mercado tenta interpretar o que ele está falando. Então, se ele diz que talvez, o mercado interpreta como provavelmente, né? Sempre dá uma aumentada no risco dessa história. Aí o Gabriel Galípolo participou desse 32º Congresso da FenaBrave, né, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, né, e entrou nesse assunto da taxa Selic e falou que os diretores do Copom, que pertencem ao Copom, os diretores do Banco Central, não têm constrangimento de eventualmente subir a taxa Selic, né? Então, ele falou aqui de forma geral, né? Existia por parte do mercado uma interpretação ou um sentimento que esse era um Banco Central que não contava com todas as ferramentas necessárias para exercer a política monetária, ou seja, que de alguma maneira existia algum tipo de constrangimento que interditava a possibilidade, por exemplo,
de alta de juros, né? Então, posição difícil para o Banco Central não é ter que subir juros, é a inflação fora da meta, né? A inflação está fora da meta há muito tempo, se você considerar o centro, que é 3%. Se você considerar o teto, beliscou o teto agora com aquela ajuda do Márcio Postman para não ultrapassar. Então, as palavras do Gabriel Galípolo foram interpretadas aí da forma como eu interpretaria, você interpretaria, no caso de qualquer agente do mercado financeiro, que é: aguarde que muito em breve você vai ver um aumento da taxa Selic para conter o efeito inflacionário, né? Por mais que ele não tenha dito isso. Não sei se ele disse ou não, vou falar disso daqui a pouco, mas a interpretação foi essa. O que o Gabriel Galípolo teve que fazer? Sair para apagar o incêndio que ele mesmo causou, né? Aliás, ele afirmou isso ontem ainda, na quinta, dia 22, né? Estou gravando isso no dia 23, e ele disse que se expressou mal, né? E que as recentes declarações foram mal interpretadas pelo mercado, e aí ele disse que precisa estar aberto a críticas e tudo mais, né? E aí ele falou, acredito que ele chegou de lá desse discurso que ele deu, desse encontro lá, como é que é o nome do tal do encontro? Do congresso aqui, né? Se desculpando, parece que o negócio repercutiu muito rápido, certamente alguém mandou uma mensagem para ele ali, ou ligou para ele, dando aquela comida bem dada, né, para ele resolver o problema, e aí então ele falou logo de cara, né? Vim agora de uma fala em que me expressei mal e tive uma interpretação inadequada, ainda que tenha repetido várias vezes. Estou reafirmando minha fala anterior, né? Então, essa fala dele, inclusive, contribuiu para uma bagunça no mercado financeiro, o dólar subindo aí e tudo mais, né? Não sei exatamente por que o Gabriel Galípolo falar desse assunto, acaba elevando o valor do dólar, né? Talvez porque o aumento da taxa de juros indica uma economia pior, talvez seja isso aí, mas geralmente taxas mais altas fazem o real ficar mais cobiçado, mais desejado, e aí o câmbio cai. Inclusive é uma forma de fazer isso, né? Conservar o câmbio por meio de ou venda de dólares, reduzindo a disponibilidade de reservas internacionais, ou mesmo com uma taxa de juros mais atrativa para o investimento estrangeiro, né? Agora, houve um impacto, sim, é claro que isso tem impacto no mercado financeiro, porque está todo mundo de olho na questão da Selic, que está alta por mais tempo, e eu trouxe análises, avaliações, por exemplo, do Boletim Focus, mostrando que a estimativa para este ano continua estacionada, mas para o ano que vem já subiu para 10%, meu amigo. Estava em 9% um tempo atrás, já está em 10%, mostrando que a inflação, de acordo com a percepção do mercado, vai continuar resistente por mais tempo, incomodando por mais tempo e obrigando o Banco Central a manter uma taxa mais elevada. E também já falei aqui sobre a XP, que elevou a previsão para 12%, meu amigo, da taxa Selic neste ano, 12%. Estamos no final de agosto. Quantas reuniões do Copom ainda tem nesse ano? 3 reuniões, eu acho. Enfim, tem que subir muito para chegar nesse patamar aí, né? Eu acho que, na verdade, para 12% para o ano que vem, 11% alguma coisa para esse ano. Enfim, um aumento substancial que eles fizeram a previsão aí. Então, o mercado já está precificando isso de forma geral. E quando o mercado tem uma impressão de que a taxa de juros vai subir e um dos diretores, aquele que é mais cotado para ser o presidente do Banco Central, me sai com uma fala dessas aqui um pouco duvidosa, um pouco dúbia, a reação do mercado já é até esperada. Agora, não é a primeira vez que o Gabriel Galípolo trata desse tema. Ele falou aqui no dia 12 de agosto, então já tem 11 dias, né, que a possibilidade de alta na taxa Selic está sim sobre a mesa do Copom, ou seja, né, ele não descartou a possibilidade de em algum momento haver algo nesse sentido aí de um aumento na taxa Selic, né? Só que ele falou que, inclusive ele fez questão de frisar, né, em nenhum momento quero que minha fala passe pela ideia de que ela descola da ata, a ata anterior aí, né, que não deu nenhum tipo de guidance, nenhum tipo aqui de rumo para a próxima reunião. Geralmente o Copom faz isso, né? Faz uma reunião, libera uma ata já antevendo o que vai ser feito na próxima reunião e não teve dessa última vez aí. Então o Gabriel Galípolo já está com esse discurso aí
há algumas semanas, pelo menos. Para mim, ele já está dando uma indicação do que vem por aí, do que vem pela frente. Por outro lado, ele pode estar também mostrando a disponibilidade dele em fazer o que é necessário para acalmar os mercados. Sim, pode ser que essa turbulência imediata seja apenas uma forma dele acalmar o mercado financeiro de forma geral quando o nome dele for anunciado. O mercado vai pensar, poxa, é um cara aqui que já falou que vai aumentar a taxa Selic se precisar. E lembre-se, né? Embora o próximo presidente do Banco Central seja um indicado do Lula, ele vai ter autonomia do mesmo jeito. O Lula concordando ou não, ele vai poder agir, né? Então, eu não descarto essa possibilidade também, mas para mim, eu acho que ele falou demais apenas, né? E aí eu já não sei se ele sabe que o nome dele não vai circular, que não vai ser o nome indicado. Eu acredito que se o Lula fosse indicar ele, já teria falado. É a mesma coisa que aconteceu com o Haddad lá atrás. A gente sabia que era um péssimo ministro da Fazenda a ser indicado porque o Lula demorou a falar quem era. Pra quê, né? Por que você não manda real logo sobre quem vai ser a sua indicação? É porque a indicação certamente vai ser muito mal recebida, né? Mas vamos ver em breve. Tudo indica e nós saberemos quem é o bendito do indicado do Lula para o cargo de presidente do Banco Central. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.